Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos mais uma vez ao Pôr do Sol. Esse é o nosso segundo Pôr do Sol juntos depois do nosso retorno de sábado passado. O retorno. E estamos felizes em ter vocês aqui de novo. A gente vai continuar conversando sobre o livro de Daniel, mas antes disso, se você gosta desse ministério, se você curte passar a chegada do sábado com a gente, não sei se você já experimentou o sábado por aí, mas se essa é a primeira vez ou se você já está acostumado a receber o sábado com a gente, se você não sabe do que a gente está falando, tem uma série aqui no canal sobre o sábado, então vai lá assistir, se inscreva no canal, ative as notificações aí no sininho para que você saiba toda vez que tem vídeo novo, para que você consiga, enfim, assistir toda vez que sai. E compartilha com a sua família e com seus amigos, porque é importante também para que o nosso ministério consiga continuar acontecendo e crescendo. Hoje a gente vai conversar novamente sobre Daniel. Vamos continuar na história de Daniel e hoje acho que a gente vai falar mais sobre a questão, sobre a história mesmo, sobre o que aconteceu naquela transição quando Daniel foi retirado do seu país e levado como prisioneiro para a Babilônia. Vamos ler aqui então Daniel, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte, 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e que fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então, esse começo do verso aqui, depois o rei, é o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E ele não mandou buscar qualquer grupo de pessoas. Ele queria as pessoas inteligentes, as pessoas bonitas, as pessoas que tivessem cultura, que conhecessem, enfim, que fossem inteligentes. E ele não mandou buscar. Ele não mandou buscar assim com um chofer. Com pompa. E olha, entrem aqui nesse carro, vou levar vocês para a Babilônia. O contexto é um contexto de guerra. Aprisionou. Ele aprisionou. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, como a gente falou no capítulo anterior, ele entra no território de Israel e ele sequestra esses jovens, ele destrói o templo, ele mata mulheres e crianças. Aqueles que voluntariamente foram entregues, se entregaram ao rei da Babilônia, fizeram isso porque acreditaram nas profecias de Isaías e de Jeremias, que estavam falando e alertando o povo de Israel que se eles se desviassem dos caminhos de Deus, Deus iria usar uma nação para fazer com que eles voltassem aos seus caminhos. Mas a pergunta é assim, e assim, é uma pergunta até um pouco infantil, né? Mas ela é uma pergunta recorrente quando a gente está passando por sofrimento. Por que que Deus permitiu isso se aquele era o seu povo? Se aquele era o seu povo escolhido? Por que que ele permite isso dessa maneira? E aí a gente tem talvez 4 explicações para esse problema. Em primeiro lugar, o pecado, os erros que a gente comete, eles têm consequências. Então eu posso, na verdade, e muitas vezes esse é talvez a explicação mais óbvia e clara, os erros da minha vida, os meus próprios erros, me levam às consequências. Então são as minhas ações, os meus erros, e isso tem consequência. O povo de Israel, ele se desviou dos caminhos de Deus e eles tiveram consequências. Você comentou no outro episódio que aquela profecia que já avisava que isso ia acontecer anos antes era uma profecia condicional. Se o povo se arrepender... Por exemplo, você pega uma carteira de cigarro
E ali está escrito o quê? O Ministério da Saúde adverte. Aí tem foto. Fumar é prejudicial à saúde. Aí você vai na internet e pode ver o que já aconteceu com outras pessoas que fumaram. Quando você lê aquilo, essa advertência, o que vai acontecer se você continuar fumando e você continua fumando, existem consequências. Então, a primeira explicação é as minhas próprias ações, as minhas decisões, aquilo que eu quero fazer, se for contra as advertências ou as explicações que Deus dá na sua palavra pra gente, a gente vai colher as consequências ou as bênçãos de servir a Deus. Esse é o primeiro ponto. Então, o pecado que eu faço, o meu erro. E também tem o erro do outro. Tem muitas vezes então, isso é difícil de entender. A gente colhe os erros dos outros. E é o caso de Daniel. Porque Daniel, ele é um homem temente a Deus. E os seus amigos que foram com ele para a Babilônia, sequestrados pelo rei da Babilônia, Misael, Ananias e Azarias, eles eram fiéis a Deus, eram jovens fiéis a Deus. Os erros não foram deles. Então, peraí, que a gente ainda não falou sobre isso. Então, Daniel não estava sozinho. Não, eles na verdade, uma grande multidão foi levada. O livro, ele vai focar na história de Daniel e seus amigos. E esses que foram para a Babilônia, eles foram voluntariamente, eles não lutaram contra o rei da Babilônia porque acreditavam nas profecias de Isaías e Jeremias. E aí eu digo essa segunda parte, né? Os erros de outros causaram problemas para eles. Os erros de uma geração, os erros de pessoas que estavam na governança da nação, do rei, dos que ali estavam para ajudar o rei, os que viviam na corte. Eles tomavam decisões e a nação sofria. A gente vive isso hoje, né? Nos diversos contextos da nossa vida. Muitas vezes não tem nada a ver com você. Mas você que paga. Você está pagando o pato daquilo que aconteceu com outro. Às vezes foi o seu pai, a sua mãe, alguém na sua família, ou alguma situação adversa que foi fora da sua própria tomada de decisão. E esse também é um problema. Então esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é que a gente vive num mundo controlado por Satanás. Por mais que quando Jesus morre na cruz, ele paga o preço da nossa salvação, a gente ainda está num mundo controlado por Satanás. Isso foi lá no Gênesis que aconteceu. Quando Adão e Eva se rebelaram contra Deus, Deus disse para Adão e Eva, olha, infelizmente agora isso vai ter consequências horríveis. E esse mundo inteiro agora vive essas consequências do pecado. Então, assim, a gente tem 3 maneiras de entender isso. O pecado em mim, os meus erros, as minhas decisões. O pecado no outro, erros dos outros, decisões dos outros que me afetam. E as consequências me afetam. O pecado em geral, num mundo governado por Satanás, onde Deus ele vem e atua e cuida e salva, mas ainda é um mundo governado por Satanás. E aí é que tem a quarta, que são problemas permitidos por Deus. Que inclusive foi algo que eu apontei quando a gente leu no programa passado. Exato. Que é Deus entregou. Exato. Aí é uma questão de, quando Deus age dessa maneira, ele não tem o objetivo de machucar, mas ele tem o objetivo de salvar. E aí você pode ler lá depois em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 32, onde claramente Paulo fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. E aí no versículo 32 assim, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, mas entregou o seu filho por nós, não nos dará a ele todas as coisas? Ou seja, nada pode nos separar do amor de Deus. Paulo termina dizendo o seguinte, por mais que as coisas estão acontecendo, eu tenho um plano. E esse plano é para a sua salvação. Então Deus pode agir no meio de um mundo de pecado, Deus pode reverter decisões que eu tomei, porque eu errei. Deus pode reverter decisões que foram tomadas por outros, que me afetam. Dentro de tudo isso, Deus entra, Deus cuida, Deus salva. Então Ele pode permitir um problema para muitas vezes nos ensinar uma lição, que foi o caso do povo de Israel. A gente ainda não leu aqui nada quase do livro de Daniel, a gente está no versículo 4 do capítulo 1. Porém, se você conhece a história, você sabe quão poderosa é a história de Daniel,
o caráter de Daniel, as decisões que ele tomou, todas guiadas por Deus e são fruto de um relacionamento com Deus. Eu acho que num momento de crise, como o que ele passou e como a gente passa, obviamente em diversas esferas, o que sustenta é você ter a certeza de que Deus não falha. E isso não quer dizer que você tem que gostar de estar vivendo o que é impossível de aceitar ou de imaginar. Um sofrimento impossível, uma dor impossível, não é isso. Porque a gente não tem que dizer que Deus quis que os pais de Daniel morressem ou que as mulheres fossem mortas. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é que a única coisa que sustenta uma pessoa que passa pelo impossível é saber que o Senhor não falha. E ele teve essa fé, essa confiança em Deus. Ele cresceu ouvindo dessas histórias. Cresceu ouvindo de que Deus era o Deus do impossível, que havia guerreado contra outras nações, que havia conquistado outras vitórias. E ele se baseou nisso. Mesmo agora em Babilônia, e a gente vai continuar a história nos próximos capítulos, ele foi fiel a esse Deus. E ele entregou a sua vida a esse Deus, sabendo que mesmo em problemas, mesmo no caos, Babilônia, a palavra Babilônia significa caos, significa confusão. Mesmo na confusão e no caos de Babilônia, ele pensou, o meu Deus ainda está sentado no trono e ele está governando a minha vida. Por mais que eu ainda não veja, eu vou confiar nele e aceitar os planos dele para a minha vida. Amém. A gente deseja que esse sábado seja abençoado, que você sinta a presença de Deus. Se você estiver com a sua família, se você estiver sozinho, tome um tempo agora para meditar na palavra de Deus, orar, dar uma pausa nas atividades da semana e realmente receber a bênção que é reservada para esse dia. Obrigada por estar aqui com a gente. Que o Senhor te abençoe e que o seu sábado seja muito feliz. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, obrigado porque no meio do caos da nossa vida, das dificuldades, foram elas criadas por nós ou por outros ou pelo mundo que nós vivemos. Nós sabemos que o Senhor está sentado no seu trono, governando todas as coisas. Que o Senhor tem poder para cuidar de nós, mesmo no meio dos nossos problemas. Abençoe a cada um que está ouvindo essa palavra nessa noite. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.